Maranata! Amém, né? Que essa seja a alegria, a força, a grande esperança que a gente tem, que mova a nossa vida e todas as nossas ações, para que a gente possa ajudar a concluir essa missão e ver Jesus voltando em nossa geração. Amém? Amém. Beleza, galera? Então, na contramão do mundo, né? Que privilégio poder, em mais um evento jovem, estar participando. Essa é uma palestra nova que eu preparei para hoje. É algo que, vinha pensando aí e coloquei no papel ou no PowerPoint. E ela tem vários vídeos, músicas. É uma palestra jovem. E eu vou usar alguns materiais, propagandas, músicas seculares para exemplificar algumas coisas que a gente vai trabalhar aqui. Não tem problema nenhum? Pode ser? Não vou sair apedrejado aqui hoje? Mas são só trechinhos. E os irmãos e os jovens vão entender. Na realidade são coisas do cotidiano da nossa juventude. Inclusive, querendo ou não, a gente acaba escutando, acaba acompanhando. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos orar então. Querido amado Pai, estamos abrindo a Tua Palavra num evento jovem. Essa galera que é tão importante para a Tua igreja, tão importante para a Tua missão, porque nós sabemos, de acordo com a profecia, que é essa juventude que vai concluir essa missão. É essa juventude que vai se levantar no momento final e vai levar essa mensagem para todos os cantos. Que o Senhor nos ajude a entender isso, Pai, a ter uma vida santa. Tudo isso nós te pedimos, te buscamos em nome de Jesus, amém. É uma alegria estar com você aqui, você também que nos acompanha na internet. Na contramão do mundo é o tema que nós estaremos abordando aqui. Então, Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, quando escreveu essa carta, essa passagem, ele tinha muito bem em mente. Na realidade, os séculos passam, mas os nossos desafios continuam os mesmos, dentro de um mundo secularizado, pós-modernizado, onde tudo que está ao nosso redor, tudo é posto em dúvida. Todas essas questões que nós enfrentamos hoje são questões que o cristianismo vem enfrentando desde a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando isso foi plantado e Eva foi desafiada lá. Então eu começo aqui a primeira parte refletindo, pensando na vida de Whitney Houston, uma jovem que com 11 anos de idade já demonstrava todo o seu talento. Ela começou na cidade de New Jersey. 2 anos depois ela vai para Nova York em 1983. Então ela começa com os seus CDs, as suas músicas. Em 1985 ela vende 20 milhões de CDs com a música que nós escutamos o fundo dela agora: I Will Love You, I Will Always Love You. Em 1992, então, ela começa a ganhar proporções mundiais com o filme, com a sua música. Uma jovem talentosa, com certeza uma das maiores cantoras de toda a história do mundo. Ela casou, continuou seguindo a sua vida. Em 2006 ela se separa do seu marido, depois de mais de 15 anos de casamento, onde aquele casamento, seu marido, aquele relacionamento levou ela para o caminho das drogas. Então de 2006 a 2012, ela tentando reerguer a sua carreira, e infelizmente em 2012 ela vem a falecer. Dinheiro, fama, prestígio, tudo aquilo que talvez a maior parte das pessoas buscam, ela tinha. Mas mesmo aquilo não foi suficiente, queridos. E jovens, eu peço a sua atenção, porque se Jesus não for o bastante, você nunca terá o suficiente.
Se Jesus não for o bastante, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se Jesus não for o bastante, você pode ter toda a fama, tudo aquilo que você almeja em termos de títulos, de reconhecimento, de dinheiro, de bens materiais. Se Jesus não for o bastante, você nunca terá o suficiente. Aqui nós temos algumas estatísticas que nós vemos 200 mil mortes por ano em relação àqueles usuários, as pessoas que usam drogas, alunos de 9 anos do ensino fundamental. Nós vemos aqui 55% deles usam drogas, de acordo com a pesquisa da revista. No mundo inteiro, são mais de 243 milhões de pessoas que usam drogas. E esse número aí leva a óbito 200 mil mortes a cada ano em todo o mundo pelo uso de drogas. Nós temos também a questão do divórcio, os distanciamentos das questões morais, éticas, dos princípios. As pessoas vão vivendo a sua vida de acordo com o que elas acham. 131 mil divórcios em 2004. No Brasil, em 2014, o número aumentou para 341 mil, um crescimento de 161% nos divórcios. A questão também do estupro. São 47.600 estupros registrados aqui no Brasil. É praticamente um estupro a cada 11 minutos. Aonde que essa geração está indo? Para onde que essa nossa sociedade está indo? A questão do livro, ao invés de buscarmos informação, eu fiz aqui um paralelo entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, em termos de as pessoas que leem livros inteiros. Nos Estados Unidos, 52% da população lê pelo menos, tem acesso, lê algum livro. Nos Estados Unidos é um pouco maior, são 72%. Mas o triste é que livros inteiros lidos é 1,04 para cada brasileiro que lê, enquanto nos Estados Unidos são 11. Aqui nós perecemos por falta de conhecimento, lá eles também perecem. Às vezes por muito conhecimento também abandona Deus. São duas realidades completamente diferentes, queridos. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento que a Bíblia se refere aqui é o conhecimento de Deus, é o conhecimento que nos traz vida, é o conhecimento que nos dá princípio, é o conhecimento que norteia a nossa vida. Aonde iremos parar com tudo isso? Qual que é a grande problemática? Aonde que isso está indo com tanta droga, com tantas famílias destruídas, estupros, adultérios, mortes? A nossa sociedade, se não está em coma, já está num estágio muito mais avançado que isso. É triste a gente perceber isso. Mas por isso que são eventos como esses, que são importantes também para nos conscientizar de que a gente não precisa seguir esse caminho. Que nós podemos e devemos seguir na contramão de tudo isso. E a Bíblia nos diz, não devemos seguir os costumes, os hábitos carnais desse mundo. Nós não precisamos seguir isso, pelo contrário, devemos ter uma completa transformação de tudo aquilo que a gente entende que é certo, uma renovação da nossa mente. Eu fiquei extremamente triste, parece que eu sou jovem ainda, mas a gente já viu muita coisa nessa vida, mas a gente não se acostuma a ver coisas ruins. Eu cheguei da Nova Zelândia no passado, e na primeira semana, se não me engano, em Arthur Nogueira, eu escuto essa música, é só um trechinho. Não quero que você se escandalize, mas quando eu escutei esse som, queridos, eu tive uma profunda tristeza no meu coração. Uma profunda tristeza por ver os princípios, principalmente um princípio relacionado com a família, sendo tocada a céu aberto, aceita pela sociedade. Quando eu escutei essa música, eu fiquei estarrecido. Eu vou te trair, não estou nem aí. Não estou nem aí com você, não estou nem aí com os outros. Eu vou trair e não estou nem aí. Eu não vim aqui
falar dessa jovem, de repente essa jovem tem os seus desafios na vida, de repente ela não conseguiu amadurecer em áreas importantes da vida dela, mas isso é uma forma de estupro à nossa consciência, aos nossos princípios. A família que é a célula mãe da sociedade, a principal célula de uma sociedade que já está completamente destruída, e nós temos esse tipo de material chegando aos nossos ouvidos, à nossa mente, e parece que para a maior parte das pessoas não tem problema nenhum. O adultério é normal, não deu certo com um, arruma outro. Aonde que nós iremos parar, meus queridos? Nós não podemos nos conformar, meus queridos jovens, porque você, jovem, você é que vai transformar essa sociedade. E para você transformar essa sociedade, você precisa ser uma pessoa transformada, amém? Amém. Outro grande problema é a corrupção. O mundo vivendo em crise de guerras, com erupções, e nós vemos como brasileiros nós sentimos o que isso tem afetado a nossa vida. Em todos os setores, no setor público, no setor privado, no setor religioso. A gente reclama do governo, mas eu quero que você reflita: quantos aqui já furaram uma fila? Quantos aqui já andaram no acostamento? Quantos aqui já passaram o sinal vermelho? Será que isso não tem problema nenhum? Esses pequenos delitos, esses pequenos erros, eles vão conduzindo a nossa vida para erros maiores. O cara que rouba milhões no governo, ele não começou roubando milhões, ele começou furando a fila, ele começou passando as pessoas para trás. Distorção de fatos. A gente dentro da igreja, a gente tem essa questão da aparência do mal, que a gente tem que tomar um cuidado de não nos colocar em situações que a gente não está fazendo nada de errado, mas que aos olhos dos outros eles vão enxergar que a gente está. Essa é a aparência do mal. Mas tem uma outra aparência que ela também talvez seja até pior, a aparência do bem. Eu faço só o mal nos bastidores, mas eu me apresento como se fosse bonzinho. Eu destruo a vida do outro, eu faço a virada de mesa, coloco o outro como sendo errado, e eu passo por bem. Isso é demoníaco, queridos. Isso é demoníaco. No nosso trato com os nossos irmãos, a gente tem que ter esse cuidado. O nosso trato com a sociedade, a forma como a gente lida, é aí que vai ser mostrado de fato o nosso caráter. Porque não adianta, queridos, a gente só reclamar do governo, mas na nossa vida a gente não transformar. Jesus falou muito disso. Tem uma frase também que exemplifica de Immanuel Kant, que diz: tudo o que não puder contar como fez, não faça. Se você está fazendo alguma coisa ou pretende fazer algo que você não pode explicar como fez, não faça, porque isso é errado. É simples. Pode explicar como fez? Não faça. E a gente fica pensando que quer um país sem corrupção, seja honesto. Talvez a gente pense, mas tem como o país inteiro não ter corrupção? Obviamente que não. A corrupção, o pecado faz parte da nossa sociedade, e a gente sabe que Jesus Cristo é o único que vai conseguir colocar um ponto final nisso, meu querido. Mas nós temos como cristãos o dever de transformar o mundo um pouquinho melhor nos lugares que a gente passa. Se os outros não são honestos, seja você honesto e faça do país um pouquinho melhor da onde que você vive, né? Uma renovação da nossa mente, um novo padrão de pensamentos, um novo padrão de julgamentos. É isso que Paulo fez. Ele na realidade aqui está contando o seu testemunho, a sua história. Paulo se preparou nas melhores universidades do mundo. Paulo era uma pessoa inteligente, letrada. Mas quando ele conheceu Jesus, ele mesmo falou: tudo isso tive
Nada quando eu conheci Jesus. Eu tive que transformar a minha vida, os meus julgamentos do que é certo e errado, o discernimento, a minha maturidade espiritual, ele teve que começar do zero. E aí eu pergunto, os jovens sempre perguntam, são sempre as mesmas perguntas: posso ir no cinema? Posso usar vestido? Esse vestido pode ser curto? Posso ir na balada? Posso assistir músicas do mundo? Posso fazer sexo antes do casamento? Posso, não posso. Nós ficamos, quanto mais a gente caminha na nossa jornada cristã, as perguntas elas não evoluem, elas não ganham uma maturidade, elas permanecem sempre no mesmo nível. Posso usar bateria na igreja? Aí fica um grupo dizendo que não pode, outro que pode. E parece que a igreja se torna no que pode e que não pode. A gente não prega o evangelho, a gente não se une, a gente não se ama, a gente não consegue viver isso. Meu querido, eu quero dizer para vocês que essas questões, elas são muito mais profundas do que simplesmente responder um sim ou um não. Se eu perguntar para você se essa música está certo ou errado, eu vou te trair, não estou nem aí, talvez eu possa ter unanimidade aqui. Todo mundo vai dizer, está errado. Se eu falar para vocês, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, eu tenho certeza que talvez a maioria de vocês vão dizer que sim, não, essa música é boa. Agora preste atenção, nesse hino, quão grande és tu, ele está em inglês, How Great Thou Art. E eu vou perguntar para vocês, qual versão que vocês concordam? Vamos lá. Preciso de som. Pode dar mais ganho. Mais ganho. Tá bom esse aí? Mais alto. Tranquilo? Podemos adorar com esse som ou não? Dá, né? Parece tranquilo, bem reflexivo, bem de igreja. Vamos mudar. E agora? Dá para adorar a Deus com esse aí? Talvez alguns vão dizer não, outros vão dizer sim. Já é um estilo mais country, mais Gaither. Gaither, que é o maior quarteto do mundo. E esse aí? Um pouco mais agudo, dá para adorar com esse? Você se sente confortável com esse hino aí? Dessa forma? Alguns vão gostar desse agudo, outros talvez vão se sentir um pouco mais inconfortável. E esse aí? Agora com bateria, com mais instrumentos, incluindo agora a música com o técnico, dá para adorar a Deus com esse? Já começa a ficar difícil, né? Alguns vão dizer assim, não, esse aí não dá, pastor. Esse aí fica mais complicado. Muito moderno, talvez para uma academia, alguns vão dizer, né? Agora preste atenção nesse aí, vamos lá. Vamos construindo essa música aí, mesma letra. E agora? Agora complicou, né? Muita bateria, muito som. Mesmo som. How great thou art. Quão grande és tu. E esse aí? Alguns já estão respirando mais aliviado. Ah, não, pastor, esse aí dá. Esse aí já dá, né? E esse próximo aí? Agora, olha só. Ah, não, é rock. Uns vão ficar felizes, os outros tristes. Mesma música. Quão grande és tu. Só tô mudando. Mesma letra, perdão. Só estou mudando a música. E esse aí? Mesma letra. E aí? Esse dá. Essa aí já está melhorzinha, né? Agora já se sente confortável, né? A outra a gente estava lá no inferno, agora voltou para o céu de novo. É isso? Queridos, vocês percebem que a discussão é muito mais ampla do que simplesmente sim ou não? Eu usei aqui a mesma letra. Quão grande és tu, Senhor?
uma letra que está no inário, uma letra que todos nós cantamos sábado de manhã, mas com músicas diferentes. E agora como é que a gente vai delimitar isso? Qual que a gente usa, qual que não? Seria tão fácil se a gente pudesse simplesmente resolver os problemas com sim ou não, mas a gente não consegue. Isso, a gente precisa desenvolver uma maturidade para ter um discernimento espiritual, escolher o que é melhor para nós, o que me aproxima mais de Deus. É isso que a gente tem que ver. Tem pessoas que gastam aqui para crescer os seus músculos na academia, e eu pergunto, estão gastando horas e horas na academia para construir musculatura? Será que eles estão construindo a espiritualidade, o intelecto? Eu não estou dizendo que a academia é ruim, porque eu faço academia toda semana, mas eu pergunto, a pessoa que vai para a academia em si é errado? Não, academia significa saúde. Vocês percebem que é mais complexo? Seria mais fácil eu chegar aqui e criar 600 e poucas regras dizendo o que é certo, o que é errado. E aí você olha aquelas regras, cumprir, estou dentro, não cumprir, estou fora. E os israelitas já fizeram isso e eles se deram muito mal. Eles entraram tão fundo nessa questão de sim ou não, que quando o Messias chegou, eles não conseguiram reconhecer que era o Messias. Por um outro lado, antes do cativeiro babilônico, Israel não tinha importância nenhuma com a lei. Vamos viver a nossa vida, o importante é amor e graça. E eles também se distanciaram tanto de Deus que Jerusalém foi destruída. Não é tão simples, meus jovens. Mas essa é uma busca entre o certo e o errado, para a gente conseguir poder do alto, para saber o que é melhor para mim. Eu preciso ter um relacionamento diário com o Senhor Jesus. Deus tem que falar com você. Deus pode usar o pastor para falar com você, pode usar uma outra pessoa, sim, e Ele usa. Mas isso de maneira nenhuma, meu querido jovem, eu quero que você entenda isso. A sua vida espiritual é você e Deus. É no seu dia a dia, as suas orações, no seu estudo da palavra de Deus, que você vai buscar esse discernimento, essa maturidade que a gente precisa para não ficar fazendo essas perguntas: posso ou não posso? Posso ou não posso? Todos devem vigiar os sentidos, do contrário Satanás alcançará vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Mas a nossa preocupação não é deixar as avenidas da alma abertas para Satanás, e sim nós colocarmos as avenidas da alma à disposição do Senhor Jesus, amém? A nossa preocupação não tem que ser com o inimigo, a nossa preocupação tem que ser com o Senhor Jesus. Posso usar bateria? Posso ouvir essa música? Posso ir no cinema? Posso fazer sexo antes do casamento? Posso? Eu fico triste com essas perguntas, sabe por quê? Não que elas não tenham que ser respondidas, não. Acho que a gente tem que responder essas perguntas. Mas eu fico triste quando a gente passa a vida inteira, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de igreja e a gente continua fazendo as mesmas perguntas. Posso? Porque não é essa a questão. A questão é: eis-me aqui, Senhor. Esse é o problema. Essa que é nosso desafio. Não é se eu posso ou não posso, e sim, eis-me aqui. Envia-me. Amém. Essa é o nosso desafio, jovem. É isso que eu quero que você saia. Eu não vim aqui dar um pacote pronto para você, com qual vestuário você tem que usar, se você pode usar brinco ou não, qual música você tem que usar. E isso são decisões que você tem que fazer de joelho dobrado. Essas são decisões que têm que ser construídas tendo a palavra de Deus como base.
não é simplesmente um sim ou não. Um novo padrão de pensamentos. Não é mais se eu posso, é eis-me aqui. É um novo padrão de julgamento. Não é quão longe eu posso ir, porque eu posso. É o seguinte, eu posso ir no cinema, eu posso beber, eu posso me entregar à promiscuidade. É você perguntando quão longe eu posso ir de Deus, a ponto de que eu esteja salvo. Agora, quando você diz assim, eis-me aqui, Senhor, você está dizendo, você está buscando a Deus, o quão próximo eu posso estar de Deus, e ajudar Ele a cumprir, e me colocar à disposição para cumprir a missão dEle. Olha, queridos, essa propaganda, que também me deixa extremamente triste, presta atenção nela. Ganho. Você consegue ver alguma coisa errada nessa propaganda? O que está errado nessa propaganda? Do ouvir? Vocês conseguem perceber? Não estou aqui também de novo para condenar quem fez essa propaganda, queridos. Mas qual que é o padrão moral dessas pessoas? Pode colar, pode trapacear, que não dá nada. É tudo festa. Vocês percebem? Qual que é o padrão de pensamento da nossa sociedade no mundo? Qual que é o julgamento? Será que não tem nenhuma pessoa inteligente ali? Com certeza. Quem fez essa propaganda são pessoas especialistas na área. E eu pergunto, será que nenhum entre eles consegue perceber um erro gravíssimo de moralidade, de ética aqui? Conseguem perceber? Isso está entranhado na nossa sociedade. E se a gente não renovar o nosso pensamento, não renovar os nossos julgamentos, nós estaremos indo pelo mesmo caminho, se já não estamos. É triste ver essa situação. E daí a gente vê dentro da igreja, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E quando eu falo em julgo desigual de religiões diferentes, julgo desigual de cultura, de questões econômicas, maturidade. O julgo desigual tem a ver com várias áreas. A Bíblia diz que isso é errado. Hoje a gente diz, não é bem assim. Posso me casar, posso namorar com uma pessoa que é totalmente diferente de mim, tem a religião diferente, ou tem uma cultura completamente diferente. Posso? Vocês percebem como é complexo? Como é complexo o julgo desigual? Entre outros problemas, o casamento afeta a vida futura, tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. E na sua misericórdia, Deus ainda permite que algumas de nossas decisões ainda deem certo. Muitas coisas que a gente faz errado, a gente acaba tendo as consequências gravíssimas. Mas em algumas situações ainda Deus permite. Mas em todas elas, Deus nos dá a oportunidade para recomeçar, para aprender, né? E para sermos pessoas melhores. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Não deu certo com um, casa com outro. O importante é ser feliz. E aí a felicidade se torna o Deus. A felicidade é que define o certo e o errado, não mais a palavra de Deus.
Isso é o que a gente vê por aí. E o apóstolo Paulo, ele diz: precisamos renovar a nossa mente, rejeitar más companhias. O texto ainda diz: experimenteis esse caminho. Rejeitar más companhias, ter a mente de Cristo. O discernimento espiritual entre o certo e entre o errado. Para a gente definir todas essas questões da ética, morais ao nosso redor. Não é tão simples. Sim, não. Não é tão simples, queridos. Mas tem aqui um vídeo, eu peço que o volume fique alto aí. Ele falando sobre ética, uma forma interessante de explicar ética. Quer, posso e devo. Esses princípios, que o Mário Cortella fala, lógico, nós como cristãos, a gente também coloca os princípios bíblicos. Quero, posso, devo. O que eu quero fazer? O que eu posso fazer? E o que eu devo fazer? Então essas 3 perguntas, elas têm que ser norteadas por quê? Pelos princípios bíblicos. O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Se você tira os princípios bíblicos, aí nós vamos entrar dentro desse outro campo que diz que vou te trair, não estou nem aí. Você pode colar, pode trapacear, não tem problema nenhum, isso é engraçado. Você trapacear não é, eles não consideram não só certo, mas é engraçado. Motivo de alegria, motivo de se gastar milhões em 30 segundos de propaganda. E todo mundo ri, todo mundo fica feliz, como se nada tivesse acontecendo. E aqui eu pergunto: qual a missão da igreja? Já me encaminhando para o fim. Qual a missão da igreja? Me ajudem. Pregar o Evangelho. Essa é a sua missão, querido. Como adventista, como cristão. Pregar o Evangelho. Se a gente tiver música e não tiver Evangelho, é show. Não é igreja. Se você tiver assistência social, distribui comida, ajuda os pobres, mas não tem Evangelho, é ONG, não é igreja. Se você tem uma apresentação dessas aqui, pode ser uma palestra, mas não é igreja. A única coisa que diferencia a igreja de todas as outras instituições da sociedade é a pregação do Evangelho. O irmão falou muito bem, sabe por quê? Porque muitos pensam que a nossa função é salvar. Não é salvar. É Deus quem salva. A missão de Deus é salvar. A da igreja é pregar o Evangelho. Qual o Evangelho? Porque tem muitos. Aqui a gente gastaria já uma outra palestra só nisso, mas a Bíblia diz em Apocalipse 14 que seguiu-se um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho a ser pregado para todas as nações. E em sequência nós temos as 3 mensagens angélicas, do verso 6 ao 12, e no verso 14 nós temos a vinda de Cristo. Então a pregação da volta do Evangelho, essa pregação das 3 mensagens angélicas para o mundo inteiro. E quando essa missão for cumprida, Jesus voltará para nos buscar. E por que é tão importante estar envolvido nisso, jovens? Por que é tão importante eu não dizer posso, mas sim, eis-me aqui?
Jamais poderemos ser salvos na indolência e inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva a vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum madraço ocioso, vadio pode entrar lá. Quem recusa cooperar com Deus na terra, não cooperaria com Ele no céu. Não seria seguro levar-os para lá. Eu não estou aqui abordando as questões éticas das pessoas que vivem no meio do mato, das outras religiões não cristãs, né? Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai salvar pessoas de todas as raças, todas as etnias. Raça só existe uma, raça humana. Todos os países, todas as religiões. Mas para o cristão que sabe o que é o Evangelho, que tem que pregar isso, você se envolver com a obra, é você fazer com que a sua fé permaneça firme, acesa, até a volta do Senhor Jesus. E como que eu vou fazer isso, queridos? E aqui eu vou concluindo. Eu não posso pregar o Evangelho. Aliás, eu não tenho um Evangelho a ser pregado enquanto a minha vida não se transformar em um Evangelho. Em outras palavras, enquanto eu não estiver vivendo o Evangelho. E como que eu vou viver o Evangelho? Sendo bondoso para com as pessoas, com os vizinhos, com os parentes. Sendo uma pessoa amorosa. Sendo conhecido como o discípulo ou a discípula do amor. É você viver o fruto do Espírito, queridos. É você construir pontes, construir amizade com as pessoas. E quando elas têm o teu respeito e elas veem que a tua família, as coisas, está difícil, mas está indo bem. Quando vê que por mais tribulações que você tenha na vida, você é uma pessoa feliz, elas vão perguntar, mas como isso? Aí esse é o momento de você compartilhar algumas palavras. Então, meu querido jovem, o que eu clamo para você é que nós somos transformados de glória em glória. E mesmo que o mundo se levante contra você, mesmo que tenham perseguições e injustiças, eu digo para você, e isso é uma coisa que eu descobri na minha vida, que não é só o silêncio a melhor resposta para todas as perseguições e injustiças que se levantam contra nós. Mas existe uma arma, o silêncio já é bom, mas existe uma arma muito melhor, que é uma vida santa. Uma vida santa. Uma vida santa é a melhor arma contra qualquer acusação contra nós. E Madre Teresa diz assim: espalhe amor por onde você for. Antes de tudo, em sua própria casa. Dê amor a seus filhos, sua esposa ou seu marido, a um vizinho próximo. Seja compreensivo, generoso. Não permita jamais que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Isso é amor na prática. Fora isso aí, são só palavras jogadas ao vento. Isso é libertador. É essa verdade que liberta. Quando essa verdade faz com que eu ame as pessoas que estejam ao meu redor. E aqui então não vou me estender muito, mas eu concluo com Lance Armstrong, o maior ciclista de todos os tempos. Se eu não me engano, em 92 ele começou sua carreira. Ele tirou o último lugar. E depois ele começou a ganhar uma série de eventos, de corridas. Mas em 96 ele descobriu que tinha câncer. E no ciclismo, o Tour de France é a Copa do Mundo do ciclismo. Os maiores ciclistas do mundo, todo ciclista ele quer ganhar isso, quer ganhar o Tour de France. Em 96 ele contraiu câncer, ele descobriu que tinha câncer. E em 98 ele participou do Tour de France, deu o seu melhor, conseguiu vencer a doença. E sabe o que aconteceu? Ele ganhou. E aí no próximo ano
ele foi disputar o Tour de France de novo. Sabe o que aconteceu? Ele deu o seu melhor nesse segundo, mas infelizmente, não, brincadeira, felizmente ele ganhou. Ganhou de novo. E ele começou a ganhar um atrás do outro 7 vezes, se eu não me engano. O maior campeão de todos os tempos. Encerrou sua carreira. E em 2012 ele foi pego no antidoping. Perdeu todos os seus títulos. Para conseguir chegar lá, ele abriu mão dos seus princípios. É lógico que foi uma grande sacanagem com ele, porque todos os que estavam competindo com ele, o cara que estava 1, 2 segundos atrás também estava usando doping. Todos eles usam. Mas, enfim, ele não seguiu as regras. O que aconteceu? Ele não conseguiu vencer. Chegou ao topo do mundo, milhões de reais, e foi para o fundo do poço. Sabe por quê, queridos? Assim como Whitney Houston, assim como todas as grandes celebridades, todos os milionários, se Jesus não for o bastante, você nunca terá o suficiente. Então eu convido você, meu querido jovem, para ser diferente de tudo aquilo que a gente vê na nossa sociedade, para você andar na contramão do mundo. Amém. Querido amado Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso, onde a gente pôde, num pôr do sol, concluirmos esse sábado. Nos dê uma boa semana, Pai, mas que o Senhor nos ajude a sair daqui com tudo isso que nós discutimos, com tudo isso que nós aprendemos, com tudo isso que nós cantamos ao louvar e adorar o Teu santo nome, Pai. Por favor, Deus, que o Senhor abençoe essa geração de jovens, que o Senhor abençoe essa igreja e nos ajude a andar na contramão desse mundo, Pai. Que o Senhor nos ajude a renovar os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, e que a gente, ao viver, ao discernir entre o bem e o mal, que a gente possa se parecer mais contigo, e que ao se parecer mais contigo, que as pessoas possam ver em nós a transformação da vida de uma pessoa que entregou seu coração para Jesus, e que ao ver isso, elas possam tomar a mesma decisão e seguir o mesmo caminho, em nome de Jesus, amém. Queridos, tenham todos uma boa semana, dê um abraço no seu irmão do seu lado e dê uma feliz semana para ele. Até a próxima.